Deus querido Pai, mais uma vez agradecidos estamos por estarmos nesta casa, onde receberemos as orientações à luz da doutrina espírita, que tanto vai nos reconfortar, nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, nesse aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Milton Vieira. Tá. Boa noite. Tá ouvindo bem? Tá? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus, a Jesus, esse momento de nós podermos estar aqui unidos em nome dele, para que possamos estender um pouco mais desse conhecimento, dessa reflexão sobre a doutrina espírita. Agradecer também, em nome do Centro Espírita Caminheiros do Bem, o convite dessa casa para hoje estar aqui e podermos conversar sobre esse tema que, como nossa irmã falou, é um tema extremamente presente nas nossas vidas, que é a ansiedade e a depressão. Muito bem. Para nós começarmos a conversar, vamos primeiro situar a ansiedade dentro de um conceito. A ansiedade é essa sensação que todo ser humano tem de alguma coisa que possa vir a acontecer. É uma sensação muitas vezes estranha para a gente, mas ela é presente em todo o ser humano. Todo mundo tem ansiedade. Então, a gente repara que ela faz parte da natureza humana. E o que tem de diferente na ansiedade que chama tanta atenção é justamente quando ela sai daquele nível que nós consideramos um nível normal para nós, de sensação, e passa para um nível acima daquilo que a gente consegue tolerar e vivenciar. É natural que diante de alguma novidade, por exemplo, um emprego novo, um relacionamento novo, uma prova que vamos fazer, uma entrevista que vai ser realizada, a gente crie uma expectativa, ou seja, fiquemos ansiosos diante daquela novidade. Isso é normal acontecer. Amanhã eu tenho uma prova, como é que eu fico? Eu fico ansioso, eu penso, será que eu estudei? Será que o que eu estudei é suficiente? A prova vai ser difícil, a prova vai ser fácil? Ou seja, essa sensação que nós temos, essa expectativa, faz parte de uma ansiedade normal, da natureza humana. Isso é nosso. Bom, então o que é diferente nessa ansiedade que nós, o Brasil, está classificado dentro dos 4 países no mundo como tendo o maior número de pessoas com uma ansiedade acima do normal? Nós estamos entre os 4 do mundo inteiro. O que acontece nesse momento? É quando aquilo ultrapassa justamente o limite. Vamos fazer um exemplo que a gente vai utilizar para as várias questões que a gente vai conversar hoje. Se a gente coloca um leite para ferver na leiteira, abriu o saco, colocou o leite ali dentro, começou a ferver, é um ato que a gente espera correto. Por quê? Porque fervendo o leite, chega na temperatura de 100 graus, entra em ebulição, você espera que as bactérias dos germes ali dentro morram, tá? Tá certo. Mas se eu deixar aquele leite fervendo e não tomar conta, o que acontece? Ele transborda, ele suja o fogão e aí perdeu a função de ferver aquele leite. Se isso acontece uma vez, 2, 3, 4 e eu não corrijo, e como é que eu corrijo? É ficando do lado do leite, não é? Você tem que ficar olhando a leiteira, porque você sai um pouquinho, quando você volta o leite já transbordou. O jeito ali é você supervisionar o quê? A leiteira e ver que atingiu a temperatura, você desliga, você atingiu o quê? O objetivo que você estava esperando, que era ferver o leite e assim eliminar as bactérias, esperar esfriar e depois você tomar seu leite. Bom,
ansiedade e nossas emoções são assim. Elas são, no caso da ansiedade, uma emoção, uma sensação que ela é natural. Mas, se ela ultrapassar, ou seja, se ela transbordar, aí eu vou começar a me sentir mal. Aí aquilo começa a ter efeitos que já não são benéficos para mim. É quando aquela ansiedade, ela passa a dominar a minha vida todos os dias. Mas o que está acontecendo com você? Você tem alguma prova? Você tem alguma coisa para ser feita? Não. Eu estou ansioso. Mas ansioso com o quê? Não sei. Eu acordo a noite toda e desperto. E quando eu desperto de noite, meu coração dispara, eu tremo, parece que o coração veio aqui na boca. Levanto sobressaltado. Tenho vários dias de insônia. Deito, durmo, de repente acordo. E aí meu pensamento fica vagando, pensando, e não concilio o sono para poder descansar. O que está acontecendo nesse momento? A minha ansiedade, ela transbordou, ela ultrapassou o limite que poderia trazer algum benefício para mim. Nesse momento eu começo a sofrer com essa ansiedade. Eu fico ansioso demais. Não tem motivo. Sento sem nenhum problema e meu coração dispara e as pessoas dizem, a respiração não dobra. Já ouviram isso? As pessoas dizem assim, não, a minha respiração não dobra. Parece que o tempo todo está... O diafragma não relaxa para fazer. Porque está tenso, contraído o tempo todo. Assim, a nossa humanidade, ela vai levando muitos desses sentimentos. E aí eu vou dar uma parada aqui na ansiedade e vou dar uma passada na depressão para pontuar a depressão. A depressão, então, ela está no outro extremo, no extremo em que nós temos a nossa emoção, o nosso sentimento da tristeza. A tristeza é um sentimento normal à raça humana. Sentirmos-nos tristes faz parte de nós. Algo que nos deixa entristecido, alguma perda, alguma separação, alguma desilusão, algum ente querido que desencarna, nos causa tristeza. Isso é normal? Totalmente. E os espíritas? Também. Nós sentimos tristezas. Isso é normal dentro de nós. Qual é a diferença quando isso aí caminha para a depressão? É o mesmo raciocínio do leite. O leite ferve, é benéfico. Quando transborda, já vai trazer alguns danos. A mesma questão é quando essa tristeza ela se estende por um período além do período que nós podemos dizer que seja benéfico, salutar para a pessoa. Há quanto tempo você viu o luto do seu filho? Há 2 anos. E aí eu vou relatar para vocês, uma pessoa veio me procurar, e aí ela falou para mim, eu queria ver por que eu tenho tantas náuseas, fico tão enjoada, já fui a tantos médicos e veio, e aí faz todos os exames, e faz exames, não se descobre nada das náuseas. Mas eu perdi meu filho tem 2 anos atrás. Tá? E nada, vamos observar o que está acontecendo. Chega final do ano, as náuseas aumentam. E essa pessoa faz uma descoberta, uma autodescoberta. Sozinha, ela começa a pensar por que daquelas náuseas. E quando ela volta recentemente, ela me diz, eu precisava vomitar o luto. Eu precisava colocar para fora tudo aquilo que eu vinha guardando e que já não servia mais para mim. E como foi isso? Eu tomei consciência de mim mesma e aí consegui colocar isso para fora. E o enjoo e as náuseas sumiram, desapareceram. Ou seja, o que houve? A tristeza tinha se transformado numa depressão. E essa depressão tinha manifestado-se fisicamente.
enjoo, sensação de que alguma coisa está entalada, que não passa, que não desce, desânimo, apatia, perda do interesse pela vida, pela existência, olhar o mundo e não ver mais o colorido que existe na vida e por si o que está e que pode vir além disso daí. É quando o leite transborda, é quando a gente deixa que essa emoção ela permaneça muito tempo dentro da gente. Isso nós podemos dizer que acontece com várias emoções. Eu vou apenas passear por 3 pontos importantes que nós levantamos sempre dentro da doutrina, que é a culpa, que é o arrependimento e que é a reparação. Utilizemos o mesmo exemplo. A culpa, nós podemos dizer, a culpa serve para alguma coisa? Muitos vão dizer assim, não, a culpa não serve para nada, é uma coisa muito pesada, a gente carrega isso, a culpa serve e serve muito. Agora vamos lá, ela serve até um ponto em que você ferve e ela não transborda. Ou seja, eu preciso identificar que eu errei e sentir dentro de mim que aquilo que eu fiz ou aquilo que eu cometi não está correto. Esse é o primeiro momento. Agora, essa culpa tem que demorar? Não, porque senão ela perde a finalidade dela, já transborda. Dali eu preciso passar para o segundo tempo, que é o arrependimento. Eu percebo o erro que cometi, vi que aquilo foi errado, me arrependo de ter cometido aquele erro, e aí eu preciso passar para o terceiro etapa. O que adianta eu sentir que errei, arrepender, até chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você me desculpe o que eu fiz, eu errei nesse momento. E aí eu não reparo. Quantos de nós somos assim? A gente percebe o erro, até se arrepende, pede desculpas, aí volta, erra outra vez, se culpa, se arrepende, erra outra vez e fica no círculo vicioso. E até a pessoa diz, olha só, mas não dá mais. Você está errando toda hora, você vem me pedir desculpa? O que faltou aí? O leite está transbordando e está toda hora sujando o fogão. Isso tem que parar. E como é que você para? Indo para a terceira etapa, que é a reparação. Se nós não repararmos aquilo, ou seja, se eu agir mal com você, eu percebo o erro, arrependo de cometi, mas eu preciso reparar aquilo. E como é que eu reparo isso? Corrigindo, não fazendo mais, modificando o caminho, construindo uma nova relação, construindo um novo relacionamento, porque senão a gente fica repetitivo. E nessas repetições, sabe o que acontece? O leite não derramou, ele não molhou todo o fogão só não queimou porque ele suporta. Mas quando a gente vê o erro, a gente se arrepende e a gente repete, a gente está ferindo a outra pessoa. Então o leite transborda e não adianta. A gente queima o outro fica queimado. E se a gente repete, a gente continua ferindo aquela pessoa. Então a gente precisa seguir a sequência para poder realmente isso significar um avanço na nossa evolução. Ou seja, a culpa, o arrependimento, seguida da reparação. Aí sim. Agora isso é fácil para nós aqui? De maneira nenhuma. É um dos grandes desafios que nós temos aqui. E aí a gente pergunta, por que o ser humano então tem esses sentimentos, ficamos tão ansiosos, nos deprimimos, vivemos num mundo que nós olhamos hoje e a gente diz, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse que nós vivemos? Um mundo que tem tanta violência, um mundo que tem tanta agressividade, um mundo que tem tantas atitudes que a gente olha e não entende por que elas acontecem. Tantas atitudes animalizadas. E aí eu vou me reportar. Vocês podem encontrar esse pequeno vídeo na internet de Chico Xavier, em que Chico Xavier está sentado, aquele jeito bem mineiro dele, bem simples, tomando um café, e aí ele fala da onde nós viemos. Aí ele fala, minha gente, nós viemos aqui do lado.
nós viemos aqui do umbral. Viemos para esse mundo aqui para nos educarmos. Aí uma senhora pergunta: e você, Chico, de onde você veio? Eu também vim aqui do lado, da mesma região, para me educar. Você vê Chico Xavier, um espírito como ele, dizendo que ele veio aqui do lado. E por que eu falo isso? Nós temos uma ilusão muito grande, e Chico aí estava justamente colocando as coisas bem simples. Da onde a gente veio? A gente veio de regiões perfeitas, angelicais, e aí nós descemos de lá e viemos para cá? Não. Não somos nós. Não somos. Quem veio nessa trajetória foi Jesus. Ser angelical, perfeito, desceu até nós. Como o Chico nos falou, nós viemos aqui ao lado, uma região ensombreada, com muita perturbação, com muita confusão. Então, antes da nossa encarnação, todos nós temos um planejamento reencarnatório. O que é isso? É toda a programação das nossas vidas dentro deste mundo. Todos nós temos um planejamento que é estabelecido para cada um individualmente. Muitos de nós podemos até participar desse planejamento, muitos de nós não participamos, porque não temos ainda o discernimento suficiente para participar desse planejamento, e eles são decididos pela esfera superior, o melhor caminho para cada um de nós. Mas o fato é que todos nós temos um planejamento. E aí, veja, quando nós encarnamos aqui, nós trazemos o ser que somos com tudo que ele tem. Tudo o que somos. E aí trazemos nossas ansiedades, as angústias, os medos, a insegurança, a incerteza, a alegria, o amor, a solidariedade, a fraternidade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Trazemos isso tudo. É o que cada um é enquanto está aqui. E se formos pensar no momento da nossa desencarnação, se nós não fizermos nada para nos modificar ao longo da trajetória, nós vamos desencarnar do mesmo jeito. Depende de cada um de nós em nos empenharmos na nossa própria melhoria. Porque não adianta, eu vou desencarnar, vou descansar, essa ideia de que depois vai ser tranquilo. Atenção. Atenção. Tudo vai depender daquilo que nós tenhamos construído. A gente não se transforma em espírito puro com a desencarnação, de maneira nenhuma. Nós seremos o mesmo espírito na outra dimensão. Por isso que enquanto nós estamos a caminho, é importante que a gente se empenhe na nossa própria melhoria. Que a gente fica nesse mundo aqui e a gente fica assim, não, eu estou envelhecendo, depois vem a minha aposentadoria, crio os filhos, está tudo tranquilo, já cumpri a minha missão, acabou. Essa não pode ser a visão nossa espírita. A gente sabe que a vida não termina com a morte do corpo físico. O nosso espírito, ele é imortal. E a imortalidade da alma, na verdade, é um dos pilares da doutrina espírita. Então a gente precisa programar e planejar a nossa existência enquanto espíritos imortais. Se nós ficarmos planejando a nossa existência para a aposentadoria e depois acabou tudo, está encerrado, é um grande engano nosso. A gente não entendeu a que nós viemos desse mundo. Nós precisamos manter a nossa atitude evolutiva ao longo de todo o tempo que permanecermos aqui. Por isso, a doutrina espírita, os espíritos nos dizem o quê? Até o último instante da vida enquanto encarnados é importante. Porque pode ser que naquele último segundo você desperte e aquilo te ajude na sua passagem para outra dimensão. Por isso que é importante todo instante da nossa existência aqui, aproveitar, não importa a nossa idade do corpo físico, a idade cronológica, isso não tem valor no sentido do espírito imortal.
Nós temos que ter uma visão muito maior, muito mais ampla disso tudo. Então, quando eu encarno aqui, eu trago toda a bagagem das minhas vidas anteriores, tudo que precisa ser melhorado dentro de mim, tudo que precisa ser trabalhado dentro de mim. Quais são as questões mais prementes a serem resolvidas? E a gente sabe, e a espiritualidade nos explica, que nós, em uma única encarnação, não vamos resolver todos os nossos problemas, todas as nossas pendências. Não tem condição de resolver isso tudo em uma encarnação. Outro pilar da doutrina, a reencarnação, a pluralidade das existências. Porque é a chance que nós temos de repetir encarnações e, como numa escola, aprender e ter a opção, a possibilidade do aprendizado em mais de um momento de exposição pedagógica nesse mundo. Aqui nós estamos num grande educandário, aprendendo, nos aperfeiçoando, trazendo a pessoa que somos, orgulhosos, egoístas, vaidosos, que trazemos dentro de nós sentimentos destrutivos. Nós somos isso. Nós temos que ter a visão além destas questões, para podermos enfrentá-las. Então, todos nós somos ansiosos. Todos somos ansiosos. Quando estamos aqui, neste mundo, enfrentamos, então, as nossas provas e nossas expiações. Aí é que é a grande questão. Que diante das provas e expiações do nosso planejamento reencarnatório, é que se coloca a prova em nós mesmos como estamos ou não preparados para enfrentá-las. Aí vem a nossa dificuldade, vem as nossas limitações, vem a nossa revolta diante de situações que a gente não entende e que a gente acha que está sendo injustiçado, que a gente não merece aquilo. Quem somos nós para dizer se merecemos ou não merecemos determinadas situações que estamos atravessando? Nós não sabemos. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás para o presente ser da forma que ele é. A gente não sabe. Agora, Jesus, quando esteve entre nós, ele veio nos trazer um ensinamento muito grande. O que ele veio fazer entre nós? Ele veio ser o caminho, a verdade e a luz. O que significa isso? O irmão maior, um ser excelso, veio diante de nós e disse assim: olha, eu já caminhei por onde vocês estão atravessando. Eu vou facilitar o caminho de vocês. São coisas simples, mas extremamente profundas. É o amor, é o perdão, é a compaixão, é a solidariedade, é a fraternidade, é a paciência, é a tolerância, é a indulgência. Este é o caminho que eu deixo para vocês. Não é decisivamente o materialismo. Este mundo, esta terra que Deus nos deu, é essa grande escola, esse grande hospital no qual nós estamos para nos tratarmos e nos educarmos. Ele tem todas essas ferramentas que nós estamos vendo aqui agora, que nos fornece a possibilidade do exercício. E quais são as ferramentas? Primeiro, o nosso corpo físico. Esse corpo é um sagrado repositário do nosso espírito, que ocupa ele durante o tempo de vida do corpo e depois ele se desprende para seguir o caminho que tem que seguir. Mas enquanto estamos aqui, utilizamos esse corpo e temos sempre que ter gratidão por ele e bem utilizá-lo. Segundo, tudo que está à volta nesse planeta Terra, a nível material daqui, é para ser utilizado com amor, com justiça, com equidade. Então o dinheiro, as roupas, os bens materiais, a posição social, seja o que for, nos é dado por empréstimo por Deus para que a gente possa utilizar tudo isso em benefício nosso e do próximo para a nossa evolução. Tanto a pobreza quanto a riqueza
são oferecidas por Deus como momentos de experiência para aquele espírito. Uns vão vivenciar uma situação dessa, outros vão viver a outra situação. O fato é que quando se desencarna, não levamos absolutamente nada do que pertence a esta terra a nível material, porque isso é uma escola, é um hospital, e tudo que está aqui dentro pertence a esse mundo, não é nosso, está emprestado. É isso que a gente precisa entender e que Jesus, quando esteve entre nós, pontuou que o reino de Deus não é isso que a gente enxerga, que a gente toca, que não é isso só. É muito mais do que isso. E ele falou, me sigam. É esse ponto que a gente precisa redirecionar a nossa vida para que a ansiedade, a angústia, a depressão, o desespero, o medo, o pânico comece a se acalmar dentro de cada um de nós. Porque se eu fixar em ter um objetivo no materialismo, eu vou me desesperar. Imagine se o meu planejamento reencarnatório é não ter riqueza. Mas eu vejo nas mídias que a riqueza é uma coisa importante. Eu tenho que atingir logo 1 milhão. Eu tenho que ter o melhor carro, o melhor celular, a melhor roupa, a melhor casa de campo, viagens para todos os lugares. Nossa, eu tenho que atingir esse objetivo, afinal de contas, é isso que a sociedade coloca como sucesso. E não é. Aí é que a gente se perde no caminho, aí a ansiedade fica demais, porque se não estiver no meu planejamento reencarnatório, atingir esse tipo de objetivo, ele não vai estar disponível para mim. Se o meu planejamento for ter uma vida simples, for ter uma vida confortável, mas não vai além disso em termos materiais, se eu não entender isso e ficar buscando o materialismo a todo momento, eu vou me angustiar, eu vou ficar ansioso, eu vou me deprimir, porque eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu me desviei. E qual é o meu objetivo afinal? Eu preciso refletir. Aqui eu vim nesse mundo. Leon Denis, filósofo espírita, que nasce depois de Kardec, Kardec, nosso codificador, Leon Denis, o nosso consolidador da doutrina. Denis, ele justamente nos deixa os ensinamentos sobre essa questão importante do porquê da vida. Inclusive tem um livro de Leon Denis chamado O Porquê da Vida. Ou seja, cada um de nós precisa entender qual é o sentido da sua existência enquanto estamos aqui. Porque senão a gente fica vivendo o cotidiano, o dia a dia, acorda, come, toma banho, sai, trabalha, volta, faz exercício e dorme, e volta, e acorda, e vai repetindo aquilo. E se a gente não parar para pensar, a nossa sociedade que nós criamos nos coloca na mente quais são os valores importantes dessa sociedade. Nós precisamos resgatar quais são os verdadeiros valores dentro da nossa sociedade. Se a gente não trouxer isso, cada vez mais teremos seres humanos doentes espiritualmente. O nível de suicídio aumenta assustadoramente, principalmente entre jovens. Crianças cada vez mais cometem suicídio. A medicina, há pouco tempo, de menos de 6 meses aqui, começou isso. Não é um estudo religioso, é um estudo que foi feito por psicopedagogos, neurocientistas, sobre crianças, bebês, que eles começam a identificar que desenvolvem depressão. Aí você diz, como? Como isso? Eles estão começando a pensar, e olha, são cientistas ateus, tá? Cientistas ateus, não tem nada de religião. Num determinado momento do desenvolvimento da criança, quem já tem filho, já teve filhos, sabe? Você tem o bebê lá, e o bebê, quando você às vezes aproxima ele de uma outra pessoa, ele começa a chorar. Ele estranha a outra pessoa. Isso é normal. É uma fase do bebê chamada de estranheza. Ele estranha o outro. É normal do desenvolvimento psicomotor da criança. Estão observando que os bebês, quando estão chegando nessa etapa, não estão mais estranhando.
é como se não reagissem. E eles, os neurocientistas, estão começando a questionar, isso não está confirmado, se esse bebê não pode estar desenvolvendo algum nível de depressão, porque ele não está reagindo. Por que ele está apático a uma situação dessa, que seria o quê? Natural de estar acontecendo. Porque tem reações no bebê que elas são normais. O bebê, quando nasce, até um determinado momento, quem é pai também, mãe, se tiver pediatra aqui, sabe, você bota o bebê em pé, o bebê começa a andar. O bebezinho, ele anda. Ele faz assim, ó. Aí você diz, está andando. Aquilo é um reflexo do bebê. Ele tem que perder aquele reflexo. Se ele não perder aquele reflexo, tem doença. Aquilo é normal. Como você pegar o bebê, você vira, e ele faz às vezes um reflexo assim, chamado de paraquedista. Aquilo é normal, é uma defesa. Tudo isso o bebê tem que perder. Então existe já na ciência várias reações que você já conhece. E a da estranheza é uma. Eles começaram a achar, e é estranho, o bebê não ter aquilo. Será que esse espírito que está encarnado ali, veja, será que esse espírito que está encarnado ali, já encarnou, mas já não está se sentindo bem, já está trazendo uma visão ruim da própria existência? Já está querendo desistir da caminhada daquela encarnação? A gente não sabe. Por que aumentou tanto o número de suicídios em crianças, adolescentes? Adolescente subiu demais. Demais a quantidade de suicídios. Aí vai da tristeza, mantém a depressão, da depressão eu não vejo nada na minha vida interessante, cometo suicídio. E os mais antigos, a gente que viveu em outra época, a gente quando era adolescente, a gente passava por situações, seja lá o que for, a gente queria continuar vivendo. A gente queria ir adiante, a gente tinha aquele sonho, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser astronauta, eu quero ser não sei mais o quê, né? A mente da gente vivia naquele sonho de viver, de continuar. Hoje, aquilo é muito imediato. Se eu não conquistei isso, se eu perdi isso, se meu namorado não me trouxe isso, minha namorada não me trouxe aquilo, então a vida não tem sentido, acabou, eu me mato. Uma coisa muito séria. O que esses espíritos estão fazendo? Na verdade, são espíritos. Estão desistindo daquela encarnação, porque não existe morte do espírito. Se eu cometo suicídio, eu vou sofrer, porque eu vou continuar. Eu sou um espírito imortal. Consequentemente, aquilo que eu achei que ia terminar, não terminou, eu continuo vivo. E aí? Olha a confusão que o espírito fica quando faz isso. Porque ele vai ter que recomeçar. Aquilo ficou interrompido. Então ele vai ter que recomeçar todo o processo que ele interrompeu naquele momento. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, nós vamos ver relatados lá vários casos, e é muito ilustrativo. Esse livro, as pessoas às vezes pegam, não, esse livro é pesado, não, esse livro... Não, nada disso. Esse livro é um livro para a vida, é um ensinamento profundo sobre a existência nossa. Quem quiser algum dia leia, porque ali vai retirar muita informação para a própria existência. Mas vou fazer alguns comentários, mesmo que a pessoa leia, não tem nenhum problema, em que nós vamos verificar ali que um determinado espírito, o que acontece com ele? Ele, que é o principal espírito, ele era cego enquanto estava na encarnação, não suporta a cegueira e comete suicídio. Desencarna, sofre aquele período todo, depois se recupera, começa a trabalhar, a se recuperar, e ele vai embora naquele processo. E aí os espíritos que ajudam a ele dizem assim, está na hora de você encarnar. Está na hora de você encarnar. E ele ia adiando. Ele disse assim, não, eu preciso aprender mais uma coisa, preciso aprender outra coisa, preciso aprender outra coisa. Por que ele adiava tanto a encarnação? Porque ele sabia que ele ia ter que enfrentar tudo aquilo que ele tinha interrompido. E que ele tinha receio de não conseguir e de fracassar outra vez. E aí ele ficava adiando a encarnação. E quando você... Não, eu não vou falar porque de repente as pessoas vão ler o livro, não vou falar o final porque aí é demais, né? Então as pessoas leiam o livro que vale a pena, leiam o livro que vocês vão ver o desdobramento disso. Mas repara, quantos de nós, enquanto espíritos,
que estamos numa programação, vamos adiando, fugimos dela, desistimos dela. Quando encarnamos, quantos de nós queremos também algum atalho para fugir de tudo? Na cabeça da gente, quantas vezes nós estamos diante de uma prova, diante de uma expiação, e a gente pensa assim, gente, eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu vou pegar uma carroça aqui e vou embora, vou sumir. Para quê? A gente quer se livrar disso tudo, a gente quer esquecer o que a gente está atravessando. Mas pelo contrário, é o momento em que Deus nos convida ao exercício de tudo que nós estamos nos preparando para enfrentar. É esse o momento decisivo. É quando as coisas apertam, é quando as coisas ficam mais difíceis. Elas parecem coisas que são intransponíveis. Não, não é não. É o momento da prova. É o momento do enfrentamento. É ali, não é, que a coisa está apertando. É ali que a gente vai exercitar a paciência, a tolerância, o perdão, a calma, a tranquilidade, o silêncio, a compaixão, a solidariedade, o amor. É esse momento em que nós somos convidados para isso. A questão é que nós nos deixamos envolver por esses momentos em que nós nos desesperamos. Denis fala que a gente atravessa esse mundo como se isso aqui fosse uma sombra. A gente vai andando por esse mundo, anestesiados, sem perceber o que está acontecendo dentro de cada um de nós. A gente vai vivendo como se fôssemos robôs, sem pensar, sem raciocinar o que acontece com a gente. A gente não para um momento para pensar o que está acontecendo. Deus me ajuda a clarear a minha mente para que eu possa entender o que se passa comigo. Me ajuda a poder ter a visão do sentido da minha existência aqui. Não adianta a gente pedir a Deus a espiritualidade para afastar o que tiver de ruim diante de mim, as forças ruins, as forças negativas. Isso não tem sentido. Porque o caminho nosso para nos libertarmos da ansiedade, da depressão, da culpa e tudo mais, é olhando para dentro de nós mesmos. Jesus nos disse para amar o inimigo. Ele nos disse para exercitarmos isso. E às vezes eu paro para pensar, ontem nós estávamos estudando essa passagem no EJE, e aí eu fiquei pensando, quem é o maior inimigo meu? Aí eu pensei, olhei, não, sou eu mesmo. Não pode ser o outro. O outro é minha ilusão, o outro é minha fantasia. O outro é quem eu quero jogar a responsabilidade sobre o meu fracasso, sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades. É mais fácil, é mais fácil eu jogar para o outro, para o próximo, para a esposa, para o esposo, para o filho, para o patrão, para o trabalho, para a vida como um todo, e esquecer de olhar para dentro de mim. É muito fácil isso. Então, Jesus, ele vai e nos convida a um mergulho interior, um mergulho íntimo, para que a gente possa, nesse mergulho, olhar para dentro de nós e encontrar essa semente plantada por Deus em cada um de nós, que é a semente do amor, que nos vai conduzir para um processo evolutivo maior para cada um de nós. Que se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, nós não vamos encontrar o sentido. Não adianta, por exemplo, eu vir aqui falar da doutrina, falar de Jesus, falar de Kardec, de Leon Denis. Sim, está ótimo, tá. Mas o que eu estou fazendo com isso tudo? Estou fazendo alguma coisa com isso? Isso realmente está sendo utilizado na minha vida para me transformar, para que eu possa me transformar em um ser humano melhor? Se eu não estiver usando nada disso para a minha melhoria, de nada está sendo de benefício eu falar, eu ler. O problema está na doutrina, o problema está no cristianismo, o problema está em Jesus, em Kardec, em Chico Xavier? Não. Está em mim.
Está em mim que não parei para refletir sobre tudo o que eu estou lendo e aplicar aquilo na minha vida. O que adianta eu ser espírita se na hora que vem a dor, se na hora que o calo aperta, se na hora que o furúnculo inflama, eu aí tenho uma reação completamente diferente? O que adianta? E tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu li, é a hora de eu exercitar tudo aquilo que está acontecendo ali, tudo que eu estou lendo. Se está difícil, pensa. Não adianta se preocupar, não adianta se aborrecer, não adianta se revoltar. Dá uma parada, vamos pensar o que está acontecendo ali. Está acontecendo uma coisa em cima da outra. Uma série de problemas, uma série de dificuldades aparentes. Parece que tudo se fechou, as sombras estão sobre mim, uma série de pedras se colocaram. Atenção, não é isso. Eu estou tendo uma visão errada, estou fazendo uma leitura errada do que está acontecendo comigo. Transforma a leitura que você está fazendo das suas dificuldades em provas que precisam ser passadas por vocês, por mim, por todos nós. É aquele sublime momento que Deus diz assim, ó, tá aí, vamos lá, é a hora. É a hora. É a prova de matemática, de português, de literatura, de redação, tá aqui, ó, vamos ver. Faz aí. Vamos ver se você já aprendeu. É a sua prova, senta aí para fazer. É isso. O problema é que a gente, quando olha aquilo dali, a dificuldade, a gente logo se revolta. Cadê Deus? Onde é que está o Pai nessa hora? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, tanta dificuldade. Nossa Senhora! Aí eu começo a ficar ansioso. Aí eu começo a ficar nervoso. Aí aquilo vai dominando o meu ser. Aí eu perco o controle sobre mim. Quando eu perco o controle, a ansiedade sobe demais, o que acontece comigo? Eu entro em pânico. Pânico. E que se alguém aqui já passou por uma situação, um episódio de pânico, sabe muito bem o que é isso. A gente perde a razão, o juízo. A pessoa é capaz de aqui entrar numa situação de pânico e levantar e sair correndo afora. Não há um racional. Aquilo domina a pessoa de um jeito que ela não consegue equilibrar, nem dizer o certo e o errado. Ela simplesmente é dominada por aquilo e ela tem uma reação nunca esperada. É quando essa ansiedade chega num patamar muito alto e aí a gente dispara o pânico mesmo. Isso está sendo muito comum, que as pessoas não estão parando para pensarem e raciocinarem, orarem e vigiarem. Não estão. Nós estamos vivendo sem pensar sobre a própria existência. É quando vem a prova, quando vem a expiação, quando vem aquilo diante da gente, a gente perde o controle. Não adianta achar que é porque eu tenho a doutrina espírita como a minha base, que se vier uma prova, uma expiação, eu vou estar imunizado e aí não vou sofrer nada. É uma ilusão. É uma ilusão. Nós estamos num nível evolutivo em que nós estamos numa corda bamba entre nós estarmos equilibrados e a qualquer momento perdermos o equilíbrio nosso. Isso é muito fácil, nós perdermos o equilíbrio. Sairmos de uma situação calma e tranquila e de repente resvalarmos num precipício. Ah, mas eu sou espírita, isso não vai acontecer. Acontece. Acontece. Espírita se deprime, espírita tem pensamentos destrutivos, espíritas cometem suicídio e a gente tem que estar atento. O que a doutrina nos fornece é um instrumento maravilhoso para pensar, para refletir, para poder dizer assim, não, isso aqui eu posso fazer de outra forma, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para corrigir, isso aqui não está indo para um caminho bom. Vou orar, vou pedir a Deus para poder clarear isso para mim. Ele me dá clareza para me auxiliar a ir adiante, mas não evita que as coisas aconteçam. Não evita. Jesus, quando esteve aqui entre nós, nunca falou que retiraria de nós, enquanto encarnados, qualquer vivência do que cada um precisasse viver. Ele não fez isso.
Ele não prometeu nada disso a ninguém. Portanto, que tiveram o quê? Uma série de pessoas que estiveram junto de Jesus e não foram, entre aspas, curadas. Porque Jesus não veio trazer a cura do corpo físico, ele veio nos trazer a orientação e o encaminhamento moral. Esse é o ponto. O nosso progresso, ele precisa ser um progresso moral. Nós precisamos entender que a lei do progresso é uma lei moral. E o intelecto, ele vai vir junto, formando um equilíbrio. Mas não adianta o intelecto ficar muito desenvolvido se a moral não estiver trabalhada, se essa moral não estiver bem sedimentada. Nós não iremos a muito lugar se isso daí acontecer dessa forma. Precisamos nos empenhar. E aí, a gente sabe, e a espiritualidade nos diz, que a dor neste mundo, ela ainda é necessária. A dor ainda é aquele martelo, como nos diz a espiritualidade, que batendo firme sobre nós, esquentando as estruturas, nos auxilia a quebrar o nosso orgulho e auxilia a quebrar a nossa vaidade. Há pouco atravessamos aí toda essa situação da pandemia, que representou o quê? Que representou a beleza de Deus atuando nas suas leis. A gente via uma lei de destruição atuando com uma lei de progresso, mas de uma forma o quê? Acelerada. Os Espíritos nos dizem, e a gente lê no livro dos Espíritos, que eles falam lá, que eles dizem que o progresso ele é lento, gradativo, mas que há momentos em que Deus determina que se acelere o processo, visto que as criaturas envolvidas neste mundo estão muito paradas, lentas, estão ainda mergulhados muito na ignorância. Então, volta e meia, a divindade vai e acelera esse processo através de várias formas. E a pandemia veio como uma forma dessa, de acelerar o processo. Processo de quê? De autoconhecimento. Processo evolutivo. Nunca se viu um momento em que algo atingisse ricos e pobres, sem distinção de raça, de cor, de credo, de idade, de país. Atingiu a todos, de norte a sul. Não houve como evitar isso. E Deus sabia, fez de propósito. É educativo, ele foi assim, vai ser todo mundo. Vamos lá. Vocês agora vão aprender, ou pelo menos vou chacoalhar tudo para ver se vocês saem do egoísmo, vivencia a solidariedade, vivencia a fraternidade. Vocês vão ter que se aproximar um dos outros, vão precisar ter mais tempo próximo um do outro, dentro de casa, dentro do hospital, seja onde for. Eu vou colocar vocês numa experiência muito forte, muito próxima, para que vocês sintam o que é esta proximidade, para ver se vocês despertam, saem dessa ignorância total que se encontram, dessa surdez, cegueira que vocês estão e despertem para algo maior que existe. Ah, mas morreu tanta gente. Não morre. Morrem os corpos. Os espíritos permanecem. Ah, mas se eu morrer, a gente não morre, morre o corpo. O espírito permanece, então a vivência é espiritual pela qual nós passamos. E quem ficou aqui encarnado, que vai daqui a um tempo desencarnar, continua tendo a vivência. Quantos tiveram a doença e ainda permanecem com sintomas a longo prazo, permanecem com sensações a longo prazo, permanecem com vibrações a longo prazo, como se o tratamento fornecido pelo Pai ainda atuasse sobre cada um de nós, nos lembrando da necessidade da reflexão íntima, de pensarmos sobre o sentido da vida e, se não melhoramos, termos a oportunidade de podermos melhorar. É uma experiência grande que Deus nos fornece. Então, tudo isso que a gente viveu e está vivendo
Nós temos que entender que é para a nossa evolução. A gente não pode ter a visão simplesmente de algo dramático, que é o que a gente faz. A gente olha para a prova e para a expiação e só vê a tragédia dentro daquilo. E o benefício que isso está trazendo. E a renovação que isso traz. E o reajustamento que isso propicia a cada um de nós. Então, a gente não tem isso? Tem, é óbvio. Quantas atitudes de solidariedade foram estimuladas? Quantas atitudes de fraternidade foram estimuladas? Quantas pessoas se desdobraram em auxílio aos outros, ao próximo, e desencarnaram nisso? Foi uma desencarnação em vão? De maneira nenhuma. Quem teve que desencarnar já estava na programação da desencarnação, e aqueles que tiveram que ficar, estavam na programação de permanecerem. Não teve nada errado. Não tem nada fora do controle divino, não tem nada fora do que houve de programação pelo governador desse planeta, o Mestre Jesus. Está tudo dentro do esperado. Agora, cabe a cada um de nós perceber, aproveitar, que senão gera dentro de nós o quê? Uma ansiedade enorme, muito grande. Eu lembro que nos momentos mais dramáticos, eu como médico, e eu parei uma vez em casa e eu falei, não tem jeito. Era uma situação muito complicada, né? Medo de todas as pessoas. Eu falei assim, só tem um jeito. Você já está aqui, se eu sou médico, não tem como fugir. Vamos mergulhar dentro disso. Se tiver que desencarnar, seja a vontade de Deus, não tem jeito. E foi assim com vários colegas, muitos desencarnaram. Eu não desencarnei porque não era o momento, porque eu trabalhei desde sempre. Não parei um momento. No hospital, direto. Não houve interrupção. Só que não era o meu momento da desencarnação. Mas eu parei e disse assim, meu Deus, se eu estou aqui e eu vim com a tarefa de ser médico, e nessa hora eu vou ficar dentro de casa, qual é a finalidade que eu vim com essa tarefa? Perdeu a minha finalidade. É diferente quem não é médico, a pessoa que não é, mas eu vim com essa tarefa. E aí, como é que eu faço com isso? Como é que depois a minha consciência lá do outro lado vai dizer, cara, você tinha tudo na mão, aí tu fugiu? Como é que foi isso? Na hora que você tinha que prestar a sua atividade, você saiu fora, é isso mesmo? Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos pesar isso aí. Então, assim, foi difícil? Foi muito difícil. Dava medo? Sim, dava medo. Insegurança, dúvidas, incertezas de tudo aquilo, mas não havia outro caminho a ser seguido. E nessa hora, sim, aí sim, que a decisão foi totalmente minha, a escolha foi minha, a doutrina, ela realmente, ela ajuda. Mas a decisão teve que ser minha. Não adiantava eu ficar só em casa orando, rezando, e vendo, e lendo e aquilo. E aí? Cadê a ação? Cadê a ação? Cadê a ação? A gente precisa agir. Senão as palavras perdem o sentido. Não tem nenhum benefício. Então, aquilo que a gente estuda aqui precisa se desdobrar em ações. Por quê? Aí diminui a ansiedade. Eu posso dizer para vocês que o que eu fiz me ajudou muito a diminuir a minha ansiedade durante o período, diminuir o meu desespero, diminuir o medo, minha insegurança. Me ajudou demais. Eu acho que se eu ficasse em casa, eu ia ficar muito ansioso, muito desesperado. Então aquilo foi um enfrentamento dia a dia que me ajudou demais a enfrentar isso daí nesse momento difícil. Eu acho que não tem outro jeito, não tem fórmula, não tem nada. Eu acho que é assim, a vida nos coloca em situações para que a gente possa enfrentá-las. Tem situações que a gente vai enfrentar, eu acho que tem situações que realmente a gente recua. Faz parte do nosso progresso, do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. É ir para frente, recuar, ir para frente, recuar. A gente vai no movimento de ir e vir como uma onda, até que a gente pega um embalo e consegue sempre caminhar adiante. Mas a gente vai ter que arriscar. Porque Jesus, naquela passagem de Paulo em Damasco, ele não diz para Paulo o que ele deve fazer.
ele deixa a critério de Paulo decidir pelo livre-arbítrio. Quem decide é Paulo. Jesus só diz: entra na cidade, que será dito para você o que será feito. Agora, Paulo podia decidir: não entro, volto, acabou. A decisão foi de Paulo. Jesus não deu ordem a ele, não disse: não, entra, porque agora já está tudo estabelecido, você vai seguir o caminho que a gente já combinou. Não. Jesus ainda deu opção para ele poder decidir, como sempre faz com todos nós. A gente tem sempre o livre-arbítrio, que é um direito facultado por Deus a todos os seres. Meus irmãos, a hora chegada, que Jesus, o Mestre, nos auxilie a ter clareza em nossas mentes, em nosso espírito, para seguirmos adiante, tendo Ele como nosso modelo e o nosso guia. Muita paz.